Sejam todos bem-vindos ao nosso oratório. Estamos aqui para mais um episódio e, antes de tudo, quero te convidar para curtir esse vídeo e enviar para as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tema. Eu tenho certeza que, nesse momento, esse tema é muito importante, vai ter muita gente que vai querer ouvir. Bem, tô aqui com o Matheus. Matheus, qual que é o nosso Instagram para as pessoas se inscreverem lá? É @Oratório Podcast. E além de se inscrever no Instagram, também se inscreve aqui no canal, né, João? Perfeito. E como a gente sempre fala, como aqui é um apostolado, compartilhar o maior número de pessoas possível, porque compartilhando você também está evangelizando, né, João? Perfeito. E bem, hoje, nosso convidado, ele pode pedir música no Fantástico, terceira vez. Terceira vez. Primeira aqui, né, nesse Primeira novo vez aqui. estúdio, nova temporada. E bem, estamos com o nosso queridíssimo Dom Sérgio de Deus. Um dos melhores bispos do Brasil. Melhores bispos do Brasil, é o nosso grande amigo. Bom, Dom Sérgio, seja bem-vindo aqui ao oratório. É uma alegria estar aqui para esse tempo de reflexão e acompanhar esta caminhada que vocês iniciaram com tanta alegria e continuam com alegria, com perseverança. Essa perseverança no bem, em divulgar o bem, divulgar a palavra, a boa nova de Cristo e o ensinamento da igreja. Este é um bonito caminho de missão. Obrigado, Dom Sérgio. E bem, hoje o tema é um tema polêmico, talvez. Propício para essa época do ano, né? Mas é um tema importante e muitas vezes existe aquela impressão que a igreja não tem que se intervir, né? Quantas vezes não se fala, né? Religião e política não se discute. Mas é mais do que necessário e a igreja ela tem um ensinamento sobre isso, né? Que é a doutrina social. E hoje, Dom Sérgio ele vai passar para a gente aqui falar um pouquinho sobre qual é a visão da igreja, de maneira mais especial a CNBB com a região sul, né? Para falar um pouquinho sobre algumas orientações, né, Dom Sérgio? Algumas orientações e algumas reflexões que têm que ser feitas pelo católico, né? Nós precisamos pensar essa temática da política. A política ela faz parte da vida de todos nós. A política influencia toda a nossa vida no dia a dia, influencia nossas opções, nossas decisões. A política está presente na saúde, na educação, dentro de nossa casa, nas escolhas que fazemos, todas elas têm a influência política. Alguns imaginam a política somente no tempo do período eleitoral, que é o período que nós estamos vivendo agora. Mas nós precisamos pensar a política como vem na tradição clássica, a polis, a cidade. Então, que é a arte do governo de uma cidade, como se governa uma cidade. Nós temos que começar a pensar a partir daí. E quando começamos a partir deste princípio, nós começamos a pensar a política como a grande política, não a pequena política partidária, que está a serviço da grande política, né? Mas sim pensar a política nessa dimensão mais ampla, porque quando começamos a pensar de maneira mais ampla a política, nós vamos descobrindo que todos nós somos políticos. Todos nós políticos, né? Com certeza. Vivemos numa cidade, vivemos em comunidade. Quem vive em comunidade, quem vive numa cidade, quem vive dentro de um determinado estado, vive a partir de uma dimensão política e deve influenciar esta cidade, este ambiente também com suas opiniões, seus valores. E muita gente acha que falar de política já está sendo... é pecado já, né, João? É uma coisa separada da igreja, né? A igreja é uma coisa, política é outra coisa. E o senhor trouxe essa cartilha aqui, né, Dom Sérgio? Antes da cartilha, né? Uma coisa interessante, né? É que o Papa Francisco, logo no começo do pontificado dele, né, Dom Sérgio, ele fez uma fala que foi muito interessante, que ele falou, a política é uma das maiores obras de caridade que pode ser feita. Ele traz uma afirmação que vem do Papa Pio XI. Alguns já colocam também lá nos Santos Padres, no sexto, sétimo século, que a política é a forma mais sublime de se fazer caridade. E o Papa Francisco, ele traz, na encíclica Fratelli Tutti, ele traz esta dimensão da caridade como um ato pessoal. Eu vou lá, ajudo uma pessoa, dou um pão, ajudo com recursos. Isso é uma caridade, e é um ato assim bonito,
merece todo o louvor, respeito e a pessoa. Mas daí ele vai dizendo que a política tem essa dimensão de caridade que não faz um ato isolado a uma pessoa, mas ela pensa no todo. Ela pensa em todos aqueles que vivem situações mais difíceis e nos meios para superar essa situação de pobreza, de miséria em que as pessoas vivem. Então se transforma não numa caridade individual, mas numa caridade social. Então essa dimensão da caridade social, então por isso que a política é a melhor forma de fazer caridade, porque ela deve pensar em, aí vem a palavra de novo, políticas públicas, recursos públicos que sejam voltados para as pessoas mais carentes e as situações de fragilidade que nós temos dentro de uma sociedade. Perfeito. Muito bem. Agora sim, vai lá. Na cartilha, vou mostrar aqui, se dá pra dar um zoom aqui, Bruno, na cartilha que o Dom Sérgio trouxe pra gente. A cara da Bruna ali, tô brincando, mas dá pra ver já. Depois a gente vai divulgar ela também. Vamos falar um pouquinho dela então, Dom Sérgio, que traz essa cartilha aqui pra gente, de orientação política. A esperança não De onde que ela decepciona. veio, né? Por que foi? Qual que é a proposta aí desse? Essa cartilha ela durante o período eleitoral tem sido produzida pela Conferência dos Bispos, o Regional Sul 2. O Regional Sul 2 é o estado do Paraná, são os bispos das dioceses do estado do Paraná, e tem a sua secretaria em Curitiba. E neste ano também a Secretaria do Regional e a Presidência organizaram esta cartilha de orientação política, uma forma bastante simples, o texto, assim os conteúdos, para ajudar os eleitores e também aqueles que procuram cooperar com o povo através de um cargo político, que se candidatam, e também os candidatos, trazendo as orientações fundamentais para o processo eleitoral. Também estiveram presentes na elaboração da cartilha também profissionais de outras áreas, inclusive um membro do Tribunal Regional Eleitoral cooperou também na elaboração da cartilha, tendo em vista que é apartidária e procura trazer orientações gerais ao eleitor e aos candidatos sobre a posição da Igreja dentro deste campo, dentro da dimensão política e agora essa orientação concreta às eleições municipais. É que são eleições importantes, né? É uma coisa interessante, assim, que quando a gente fala de política de maneira geral, a gente não tem uma matéria política na escola, né? Principalmente no ensino fundamental, né? Não existe nada, nenhuma orientação. E quantas vezes, se você pergunta para uma pessoa, fala assim, tá, mas o que o vereador faz? Ninguém sabe. Não, mas o que o prefeito faz? Não, geralmente os prefeitos, as pessoas até têm uma noção. Falam, não, ele é o que ele manda na cidade. Eles têm uma ideia comum. Sim. Resumo, né? Sim, fala assim. Mas, e isso é uma coisa interessante porque eu tava dando uma olhada na cartilha, quando o Dom Sérgio me apresentou ela, ele traz essas questões como uma forma de realmente de ensinar para as pessoas sobre política. Como o Dom Sérgio estava falando, né? A política ela é muito maior do que a questão partidária e, infelizmente, a nossa ideia, a nossa noção de política, ela está muito relacionada com essa questão partidária. Mas a política é o nosso viver, é o nosso cotidiano, né? E daí que veio... O partidário ou só como algo sujo também, né? Ou não. Assim, bem, pode ser... Na maior parte das vezes, a maior parte das vezes ele tá sujo, mas também a gente pode ter bons partidos, a gente pode ter maus partidos, a gente pode ter... Mas ela é basicamente a forma com que atua a política de uma maneira mais clara. Mas, que a gente estava até conversando antes, né, Dom Sérgio? Cada um de nós é político dentro das nossas ações, né? Então, assim, eu enquanto médico, o Matheus enquanto engenheiro, o Dom Sérgio enquanto o bispo de uma diocese, ele tem ações políticas. Sim, e nós temos que pensar também estas ações políticas dentro de grandes conselhos. Por exemplo, não estamos aqui, agora estamos num período de eleições para vereadores e prefeitos. Mas é uma ação política a presença no Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho de Educação, Conselho Escolar, Conselho Tutelar, Conselho de Segurança, Conselho do Idoso. Nós temos aqui uma infinidade de conselhos que também são elaborados e são geridos a partir de uma visão política
de sociedade, de pessoa e de ser humano. Então, nós temos que pensar a nossa questão política, que nós devemos ter essa ação política como cidadãos durante toda a nossa vida, a nossa caminhada, a partir dos valores que nós cultivamos. Então, eu preciso estar presente num conselho do idoso. Nós precisamos atuar nesses conselhos, porque eles vão definir como gerir os recursos públicos em favor desta parcela da população. Nossa, isso é tão impressionante, porque dentro da saúde isso faz muita diferença. O Comus, né, que é o Conselho Municipal de Saúde, ele é responsável por autorizar toda a verba que a prefeitura vai colocar. Ou seja, se o Conselho Municipal não autoriza, o município ele tem que refazer tudo. Só que pouca gente sabe disso. Olha a influência de uma pessoa que está dentro do conselho, né, e bons conselheiros e pessoas que estão ali, o quanto eles podem influenciar dentro de uma política. Não, tá tendo aqui destinação indevida para X, Y ou Z. Não, a gente está vendo que está faltando. O que está acontecendo lá dentro do posto de saúde está faltando aqui. Então, assim, é um poder que pouca gente fala sobre isso. Mas isso faz parte da doutrina, né, da igreja. E ajuda e auxilia o gestor a administrar bem, porque um conselho tem uma visão mais ampla do que tem apenas um gestor que está ali à frente daquela instituição. Se o gestor está fazendo, o conselho diz, olha, vocês estão aplicando nesta dimensão aqui, mas vocês precisam observar que está faltando recursos nesta outra área da saúde ou da educação. Isso é muito importante, né? Existem esses conselhos, nós precisamos também na nossa caminhada, na nossa vida, fazer parte desses conselhos. Por isso que é importante que pessoas de bens, vamos dizer assim, católicos, cristãos, estejam nesse meio, né? Sim. Inclusive, eu estava lendo aqui, uma pergunta que já faço para o senhor, aqui na primeira parte é o seguinte, papel da Igreja Católica nas eleições. Qual que seria, então, nosso papel de cristão, católico, nas eleições? O papel da Igreja como instituição e o papel do católico como igreja, né? São dois, né? Aqui duas dimensões importantes. A Igreja tem o papel de orientar, apresentar os princípios gerais, como apresenta aqui nesta cartilha em relação à política. Ela precisa orientar, não vai dizer, olha, vote nesse partido ou vote nesse candidato. Isso a Igreja não vai dizer, mas ela pode dizer e vai dizer, vote no candidato que defende a dignidade da vida. Todos os momentos. Vote num candidato que trabalhe em favor da família. Agora, se a pessoa depois não quer votar, é outra coisa, mas agora, como orientação, nós orientamos esses princípios. E tem muitas pessoas, certamente muitos candidatos em todos os ambientes, que se comprometem com esses valores, que também são católicos ou membros de outras comunidades, que se comprometem com esses valores fundamentais da dignidade da pessoa humana, da defesa da vida e da família. Então nós precisamos, e também da ética, na gestão da coisa pública, nós precisamos olhar isso. Então a Igreja faz esta missão de orientar, como apresentamos aqui assim na cartilha, e redescobrir que a política ela não é coisa suja. Nós temos que redescobrir isso, que a política não é uma coisa suja. A política ela é necessária e a política deve estar a serviço de todos. E aqui vem a missão, então agora do cristão, a missão importante que cabe ao católico também, ao olhar para os vários candidatos, a partir deste ensinamento da Igreja, ele deve olhar os candidatos e procurando aqueles candidatos que atendem esses princípios da moralidade da coisa pública, analisando um pouco a história, a vida, para fazer uma boa escolha a partir dos valores que tem. Depois não adianta ficar, e por que tal candidato está fazendo tal coisa, por que eles votam assim? E como você votou? Nem lembro em quem votei. Mas... Foi omisso, né? Então a gente tem que partir desse princípio geral, né? Nossa função é orientar. Por que orientar? Porque nós não temos, o pessoal chamava antigamente de voto de cabresto, né? Nós não podemos chegar para a pessoa e dizer, você vai votar em tal candidato. Aqui existe o princípio da liberdade, da autonomia. E as pessoas, nós devemos preparar as pessoas para a autonomia, a liberdade. Mas a Igreja aconselha, então, no caso. A pessoa precisa ter critérios para escolher, mas é uma escolha pessoal, que cada um tem a liberdade diante
das várias, e também diante das propostas dos vários partidos, dos vários grupos, o cristão, o fiel católico, tendo aí os vários grupos, vários partidos, ele vai dizer, olha, com os valores que eu tenho, valores que eu comungo, valores que eu defendo e promovo, tal pessoa atende melhor. Então, isso é importante dentro de uma sociedade, uma comunidade. Maravilha. Muito bom. E bem, não sei, estamos aproximando nesse momento, né? O senhor falou ali em relação à questão da igreja. Qual que é a visão, assim, você como pastor de muitos fiéis, né? Qual que é a sugestão que o senhor dá para os fiéis em relação ao que fazer nesse período? Que nós, enquanto fiéis, devemos fazer e buscar para melhorar esse conhecimento em relação sobre que candidatos, enfim. Qual que é a sua sugestão aí? A sugestão que eu indico para o cristão é escutar as propostas dos candidatos. Escutar as propostas dos candidatos, levar a sério isso, o que eles estão falando. Às vezes, algumas pessoas dizem, mas eles estão falando e depois não vão cumprir. Temos que partir de outro princípio. Precisamos levar a sério e dizer, olha, vamos ouvir o que eles estão dizendo. Mas eu vou ouvir o que eles estão dizendo a partir do quê? Porque ele pode estar falando, muito bonito agora, mas a partir do que eu vou falar, qual peneira que eu vou utilizar para analisar o que a pessoa está dizendo, está falando. E aqui, me parece assim que a cartilha traz para nós aqui cinco pontos, né, que podemos dizer assim, essa peneira, que nos auxilia a compreender estes elementos que um cristão ele pode ter diante de si, né? Então ele tem esses 5 elementos, né, para ver. Primeiro, se o candidato ele defende a dignidade da pessoa humana, se ele é comprometido com a defesa da vida, a proteção da vida da pessoa humana, desde a concepção até a sua morte natural. O princípio é fundamental. Ele não defende, ele já defende o aborto. Daí você já diz, olha, você é uma pessoa boa, mas precisa converter. Eu voto Vou rezar por você, né? Não passou na peneira, né? Essa primeira... aquelas peneiras, acho que é de Sócrates, as peneiras do Sócrates. É. Só as 3. Não, legal. Vai lá, continua falando aí das outras peneiras. Gostei. Não passou. Então você diz, olha, tá bom, você é meu amigo, tudo, mas quanto a isso, não é suficiente a amizade, é preciso, né, um comprometimento. Então, colocar isso, olha, é comprometido. Não é? Diz, olha, não dá, porque a vida é um dom, a vida é uma graça e a vida precisa ser promovida e defendida. Depois, segundo ponto, a família. O segundo ponto é a família. Você vai ver um pouco a questão da família da pessoa e, segundo, também os valores que formam o caráter do candidato. Importante. Quais valores que ele tem em relação à família, como ele tem a concepção da família. Nós precisamos ter uma clareza de uma abertura a vários modos de pensar, pessoas que pensam diferente de nós. Mas é preciso um princípio assim fundamental, né, que nós nos comprometemos com a defesa da família, a promoção da dignidade da família. E tão atacado, né, ultimamente. E hoje tem ideologia de gênero que tem atacado. Temos tantas situações. Alguém pode dizer, mas existem várias formas de família, mas existe um núcleo. Sim. Eu preciso estar comprometido. Se não me engano, foi São João 23, que ele falou, bem, provavelmente deve ter vindo antes também, mas eu acho que tem uma encíclica dele que ele fala da família como a célula máter da sociedade, né? A célula fundadora da sociedade. Célula-mãe. A célula-mãe, né? É aquela que funda ali. E isso é muito bonito, né, de pensar. Hoje tão atacada. São João Paulo II fala como tesouro, né, da igreja. Legal. A família é o grande tesouro da igreja. E nós precisamos defender e promover. Perfeito. Os outros peneiros, vamos lá. Com as dificuldades que tem, as coisas que se faz. Terceiro, importante ponto, é a promoção da paz. Alguém comprometido com a paz, com o diálogo. Se alguém ali no seu tempo que exerceu uma função pública
ou agora na campanha, é alguém que promove discórdia? Não dá. Briga, intriga. Então não é possível. É claro que na política se exacerbaram algumas situações, o pessoal ali, cada um apresenta as suas propostas, às vezes com um pouco mais animados, né? Isso é natural que surja no período da política, mas não se pode tratar o outro como inimigo. Exato. Uma palavra que diz com clareza, né? O outro é um adversário. Perfeito. A quem eu posso dizer, olha, não concordo com a sua visão. Como alguém vai dizer, olha, bispo, eu não concordo com a sua... Né, os candidatos são adversários, não inimigos, né? Alguém vai dizer para mim, olha, bispo, eu não concordo com o que o senhor está dizendo. Tá bom, não tem problema que não concorde. É uma questão na sociedade onde as pessoas têm a liberdade de opinião também. Mas aqui é fundamental isso, né? E aqui o Papa tem uma palavra forte quando ele diz que nós precisamos ser construtores de paz e de amizade social. Nós temos que olhar o bem de todo o nosso povo. As propostas são diferentes, grupos diferentes, interesses ideológicos, mas uma base que precisamos para a nossa sociedade é que todos devemos ser construtores da paz. Esse projeto todo que estamos fazendo, que cada grupo, partido, cada grupo político, coligação está fazendo, ela tem como fulcro a trazer a paz para Foz do Iguaçu, a paz para as cidades, para as pessoas, um projeto que, quando traz paz, é um projeto que inclui, é um projeto que valoriza o outro, é um projeto que trata o outro como pessoa humana, que trata o outro com dignidade, com respeito. Pode dizer, olha, não aceito o que você está dizendo, mas você é um irmão. Somos todos irmãos. Né? E assim nós vamos caminhando. Então, essa é uma fala tão interessante, não sei, acho que tem um governador mexicano, e ele tinha muitos adversários políticos, foi numa época muito complexa ali do México, e logo depois ali do período da cristiada que teve, e aí ele era um católico e muito amigo do bispo ali da cidade do México, e quando ele faleceu, ele tinha muitos adversários, né? E essa era a questão. E foi impressionante que o enterro dele ficou completamente lotado. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o enterro dele ficou completamente lotado. E vários inimigos foram. Na verdade, foram mais inimigos do que pessoas que admiravam. E aí um dos filhos dele perguntou para um que era conhecidamente um adversário, né? Assim, um inimigo. Ele falou, olha, eu sempre tive muito orgulho de poder ser um adversário do seu pai, porque ele era um homem honrado. E é por isso que eu vim aqui fazer a minha homenagem para ele. Porque, mesmo discordando de muito em relação à questão de ideologias, ele nunca foi injusto comigo e sempre me tratou com o maior respeito. Discordava das ideias, mas nunca uma discordância pessoal. Né? Uma briga pessoal, especificamente. Né? E eu acho que esse é um exemplo, né? Que isso tem que ser mais colocado no Brasil. Né? Acho que a gente tem uma política. Teve um ponto interessante. A gente tem muitos problemas em relação a partidos, né? Mas teve um caso interessante em Belo Horizonte de um projeto de lei, que era um projeto de lei bom, tinha alguns trechos especificamente ruins, que era de um partido, não vou citar o nome do partido, né? E nem de nenhuma das pessoas, mas era de um partido um partido de esquerda, assim, um partido de extrema esquerda. E aí a oposição já falou assim, não, a gente não vai apoiar. E uma pessoa chegou e falou, olha, o projeto é bom? Eu falei, é bom. Então por que a gente não aprova? A gente tira as coisas ruins, as coisas que não estão de acordo com a nossa. As boas ficam. Vamos deixar as coisas boas e isso vai ser benéfico para... Era um projeto especificamente relacionado com a mulheres grávidas. Então a gente deixa a prova. E isso foi a primeira vez que dentro lá da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte houve um projeto que passou com 100% dos votos. Mas depois de uma pessoa com lucidez que falou assim, olha, não é porque é de um partido que é nosso inimigo que a ideia não pode ser boa. A gente arruma, né? Mas isso é interessante. Tem né, que buscar, eu acho que é o próximo tema aqui, que seria o bem comum, né? Perfeito. Exatamente. Mas nesse tema anterior ainda, da dignidade e paz, eu penso que podemos trazer aqui um elemento
presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele esteve em Foz na semana passada, e esteve nas universidades, e depois, na sexta-feira, foi à Cúria, tivemos um encontro lá na Cúria, e ele veio para promover um pacto em favor de eleições pacíficas. E pedindo se nós também poderíamos assinar esse pacto em favor de eleições pacíficas. E foi muito importante esse trabalho que realizou e também o que se realizará durante todo o mês seguinte, agora o mês de setembro, né, porque também há essa preocupação da própria Justiça Eleitoral que todos busquem construir um tempo, cada um com sua visão, seu caminho, mas todos tenham diante dos olhos, na sua campanha, no seu trabalho, que devemos ser construtores da paz. Construtores da paz. E nesse projeto, ele coloca ações em favor de eleições pacíficas, eleições justas, né? E também contra essas fake news, essas questões que transmitem aí mentiras e outras falsas notícias, né? Então achei muito importante essa caminhada, essa proposta que ele apresentou, nós assinamos também esse pacto, de juntos promovermos ações, uma ação como esta, né, é uma ação em favor de eleições pacíficas, né, e pacificadoras. Isso é muito bom, nós estamos num tempo de polarização e parece que a ideia de eliminar o outro é como se elimina lá no Instagram, como... Sim. E parece, exclui, o pessoal parece que exclui também na vida real, parece que vai seguir um processo assim, né? E não é dessa maneira, né? Até mesmo nas próprias casas. Quanto a gente brigou por causa de política, né? Eu vi família que se separou por causa de política, filho que não falava com a mãe, pai que falava com o filho. Tem cada situação de irmãos que estão aí 2 anos, 5 anos, 10 anos sem conversar por questão de política. Isso não faz bem, nós devemos construir a unidade. Até o texto do Papa Francisco, ele diz assim: se chegar uma situação e você não souber o que fazer, faça aquilo que leve à paz. Se chega no momento que você vai ter que tomar uma decisão e você não sabe o que fazer, faça aquilo que leve à paz. Porque a unidade é superior ao conflito. Então, é forte, né? É bonito. Interessante. E a gente precisa, e talvez nas famílias precisaríamos assim aplicar bastante este princípio, porque há muita gente ferida, pessoas que perdem a alegria de se encontrar num domingo, perdem a alegria de ligar um para o outro, pais que não podem chamar os filhos para estarem juntos em casa, porque os filhos não conversam, os filhos vivem um grande dilema, né, de ódio, de rancor dentro de si, por questões dessa natureza. Porque estão tratando os próprios irmãos entre si como inimigos, né, e não como adversários a partir de princípios assim, de estrutura de sociedade, de organização. Não tem paciência nem com o pessoal da sua própria família, quem dera na comunidade, né, Dan Sergio? Então, esse trabalho é importante, nós vamos ajudar nisso, vamos nos empenhar e todos nos comprometer para um tempo de paz. Maravilha. Se é possível. Né? Então, depois e da paz... Jesus promete ainda, né, que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Tá bem, depois o próximo, então, que o Matheus já está pulando aqui, que quer que a gente... Não, é porque... Não, é importante. Deixa. Não vou cortar o senhor, não, de jeito nenhum. Não já precisa. É pecado, tem que confessar. Não precisa, não. Cortar o bispo, Deus me livre, não. Não precisa confessar tanto assim, não. Isso é pecado venial, né, se for. Já falou, já. Uma oração pecado público, gente. É pecado público. Então, e por cortar aqui, nem pecado é, né? Agora, eu cortei o senhor no podcast. Esse princípio porque você apresentou o princípio do bem comum, né? O bem comum. E aqui o princípio do bem comum é pensar as políticas, as propostas que o candidato já apresentou ou agora propõe para a sua candidatura, se as propostas elas têm como base o bem comum.
é para a comunidade, é para a sociedade como um todo, né? Então temos que olhar esses elementos. Isso é basilar para qualquer ação, para qualquer atividade, né? E pensar bem nas propostas que fazem. Eu recordo uma que para mim eu era assim, estava no seminário menor ainda. Imagine um prefeito, numa pequena cidade de Salete, Santa Catarina, nós fomos no comício. E o prefeito, veja só a proposta, e também tem que ser propostas execuíveis, né? O prefeito falando assim, eu quando ganhar, eu vou aumentar a aposentadoria de vocês, né? Olha só. Vocês ganham muito pouco, então eu vou aumentar a aposentadoria. Como se fosse possível. Atribuição do próprio prefeito. Um prefeito sim. poderia fazer. Volta naquilo que o João falou, tem que entender o que o prefeito faz, né? É. Se você entender que ele não tem capacidade nenhuma pra fazer isso. E o povo todo batendo palmas para ele. Mas né? até o negócio era cobrar depois. Batendo palmas para ele, coisa, isso mesmo, né? Então, são situações assim, até cômicas que aparecia e aparece às vezes. Mas o bem comum, né, é importante isso, e que esteja dentro do âmbito de atuação daquele candidato, né? Isso é muito Sim, é o mínimo, né, da certo. E depois... É vereador falando que vai fazer... Isso é muito comum, né? Vereador falando, eu vou construir posto de saúde. Tá, mas vereador não constrói não, tá? Vereador não vai construir nada. Pode ir lá inaugurar lá, mas não é pode. ele. É o poder, né? É o Pode executivo que faz. Ele pode ouvir o povo e do seu Pedir, bairro cobrar, e dizer junto com o mas povo não e é dizer, ele que olha, constrói. na nossa região precisa um posto de saúde. Agora ele ser assim, esse intermediário, esse que anima a comunidade, que ajuda e leva a voz da comunidade assim para o município. Isso é importante. Não, tem que ser. Mas... E o quinto é a ética, né? Se esse candidato já esteve envolvido em casos de corrupção, a gente tem que olhar muito isso também, né? Isso é importante. Outras situações. Então nós precisamos ter esse princípio da ética. E quando olhamos isso é muito simples de se olhar. Então me parece que com essa peneira, né, aqui poderia dizer 5 peneiras. Gostei dessas 5 peneiras. Muito boa. E acho que... o interessante também que a gente tem que também levar em consideração que muitos candidatos também fingem ser uma coisa que não são, né? Se baseia tipo assim, tá na moda eu ser da família, não sei o quê. Isso é comum. E começa para ganhar votos desse jeito, mas o que o senhor falou, da ética, pesquisar do candidato, de onde ele veio, de onde ele é, para saber se não tá sendo enganado, né, Dom Sérgio? Tem que, de fato, por isso que essas peneiras certamente vão ajudar a compreender. Porque se já já exerceu a legislatura no tempo anterior, você já tem como ver tem uma base, né? A base a partir das iniciativas que teve e votações, como se portou, né, o candidato. Se não, também, em geral, grande parte dos candidatos, eles têm uma vida pública e pronunciamentos. Então é possível ver também nos pronunciamentos como a pessoa agiu e como ela tem se portado em alguns assim, ambientes, né? Mas o princípio que deveríamos ter é de que o que a pessoa está falando é o que ela cultiva consigo, né? Então, mas se há essa divergência, então me parece que estas 5 peneiras aqui, esses 5 pontos, eles podem ajudar ao eleitor na hora de fazer a sua análise sobre o candidato, né? E dizer, opa, esses elementos aqui vão ajudar a discernir. Não sei, eu queria fazer uma pergunta mais complexa. Mas vamos lá. Esses ensinamentos todos, eles têm uma base, né? Que é a doutrina social da igreja. E a doutrina social da igreja, ela, de uma certa maneira, ela sempre existiu dentro da igreja, né? Sempre houve, desde a Bíblia, existem ensinamentos que vão para a própria sociedade, né? No Antigo Testamento, até os Atos dos Apóstolos, isso sempre teve, né? Nas cartas, né, de São Paulo, tem vários ensinamentos sociais ali. Mas, de uma certa maneira, durante um período, né, principalmente o período da Idade Média ali, a igreja e o Estado eram uma coisa, muitas vezes, muito unidas, né? Então, nunca houve um ensinamento muito claro. Quando que surgiu assim, a doutrina social da igreja enquanto realmente essa conformação, né, esse resultado ali, como é que foi essa história, por que disso? Pode falar um pouquinho para nós?
quando nós olhamos a tradição bíblica e vamos lendo lá o Antigo Testamento, nós percebemos assim que os textos dos profetas e de homens e mulheres de fé sempre manifestaram assim um cuidado do fiel que acolhe a palavra de Deus, de olhar para aqueles mais fragilizados da sociedade. Isso está presente, um exemplo simples, quando a pessoa fazia a colheita do trigo, ele não deveria fazer uma segunda passada para deixar com que os pobres juntassem o trigo que caía no chão, o que ficasse para os mais pobres. O Tobias, ele dizia, eu vou contribuir, eu sou um dos poucos que vou ao templo, contribuo com o dízimo, depois uma segunda contribuição eu faço para alimentar-me junto com os pobres, aqueles mais necessitados. Aparece muito também no Antigo Testamento o cuidado das viúvas, porque lá não tinha aposentadoria, né? Não tinha um prefeito para aumentar a aposentadoria. Não tinha previdência social, não tinha nada disso. Então era a família, e se ficasse uma pessoa órfã, uma pessoa viúva e às vezes ainda não tivesse filhos, a pessoa estava à mercê, né? À mercê. Então se percebe nos profetas assim já uma atenção em relação à questão à justiça social. Um dos grandes profetas nessa dimensão é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele insiste muito e fala em muitas ocasiões sobre essa dimensão. Depois, quando lemos Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos também aparece. Capítulos 2, capítulo 4, já se fala com toda clareza a partilha do pão, o cuidado dos pobres, o anúncio da palavra, né, 4 grandes dimensões na vida da comunidade. E aparece bastante claro isso, até a instituição dos diáconos, né? Os 7 diáconos, Sim, para eles cuidarem dos pobres e das viúvas, e os apóstolos continuarem o anúncio da palavra. Então aparece essa questão. Na igreja, no período antigo da igreja, o cuidado das pessoas fragilizadas, isso é muito forte. Isso é muito presente. Depois também, quando vamos olhar a Idade Média, que os estados eram muito... Estava iniciando, era algo muito incipiente. A primeira faculdade de medicina surgiu aonde? Dentro do mosteiro? Dentro do mosteiro. As casas de acolhida, né? Casas de acolhida, hospitais, foi a igreja que foi organizando. Então isso nós percebemos durante todo o período da Idade Média e ali para frente. A concepção moderna de doutrina social da igreja, aí vem a partir, sobretudo, do Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum das coisas novas, né, que trata da questão operária. Havia um grande dilema dos operários que eram explorados, tanto pelo liberalismo quanto pelo marxismo. Então a exploração vinha de todas as partes, e uma resposta da igreja a essa situação, a essa realidade. E o Papa Leão XIII, ele coloca essa questão operária e a necessidade de tratar os operários com dignidade. Então, a partir dali, começa, no período moderno, a doutrina social da igreja, né, e todo um trabalho de maneira mais sistemática, a estruturação. Mas se olharmos lá São Tomás, Suma Teológica, vamos ver assim que sempre houve com muita clareza assim este ensinamento. Então a igreja não assume nem a posição do liberalismo e nem também do comunismo ou marxismo. Essa era a minha pergunta que eu ia fazer. Não de maneira clara. Então, a igreja é de direita ou de esquerda? Não assume nenhuma das duas posições, né? A igreja não assume. Então a igreja tem a sua posição, que é a doutrina social da igreja. Ela traz princípios e valores sobre os quais se deve edificar uma sociedade. certo. Uma sociedade. Então nós temos que olhar esses elementos. E aqui, né, aparece na nossa cartilha também, aparecem alguns desses valores, né, e destes princípios da doutrina social da igreja. Fundamentais. Vem da palavra, como vimos aqui, trouxe alguns elementos da palavra, e da nossa tradição, que a igreja, o Papa Francisco usa, né, é um hospital de campanha, né? E quantos hospitais a igreja tem pelo mundo? Não, ainda continua sendo, Sim. né, a instituição
que mais ajuda, Mas que obras, mais acolhe, que mais educa, que mais tudo. Tá vendo? obras de Continua. sociais e de caridade E que do mundo. não é a mais rica, Não. nem de longe. Apesar das pessoas, a igreja é cheia. Cheio de ouro, não sei o Eu quê. gosto muito de uma história de São Lourenço. Acho que São Lourenço, eu nasci no dia de São Lourenço, né? 10 de agosto. Uhum. E tem uma história dele que o imperador, ele fala assim, ele era o arquidiácono, né? Na época ali, era o nome, e ele era o responsável pela finança ali da igreja primitiva. Uhum. Aí o imperador pega ele, já tinha matado o bispo da época, que era o papa, e ele tava resolvendo ali umas coisas e tal, e ele é preso, e aí o imperador fala, olha, eu quero que você reúna todo o tesouro da igreja, me entregue e eu te pouparei. Aí ele fala, claro, então tá bom. Ele vai, reúne todo o tesouro da igreja atrás de um pano e fala assim, eis aqui o tesouro da igreja. Quando ele mostra, eram mulheres, crianças, doentes, eram as pessoas. O imperador fica maluco com ele, né? Vai mandar matar. E ele tem história engraçada, ele morre queimado, né? Aí, no meio ali do processo dele, ele falou, olha, diz, né? Conta essa história, falou, esse lado já tá pronto já, agora pode rodar aí que tem que ser o próximo. Então, assim, um menino, né? Ele era muito novo, quando martirizado, provavelmente ali por volta dos seus 13, 14 anos. O diácono já era mais. Ele era mais? Já era. Assim, as imagens dele É um rapaz novo, jovem, mas é talvez mais ali. Sim. Mas bem, perfeito. Bem, eu tinha essa ideia ali de uns 13, 14 anos ali, mas então... São Tarcísio, sim. o São Tarcísio, sim. É. Mas ele... Então, assim, o tesouro da igreja é isso, né? O tesouro da igreja é acolher o próximo, é amar o próximo e levar o grande dom que é a palavra, né? O evangelho. Mas bem, vai lá. E isso é importante no ambiente cultural que nós estamos vivendo, parece assim quase um desprezo da pessoa pobre, a pessoa fragilizada. Isso é muito perigoso. Madre Teresa, ela fala em relação a crianças e o aborto, né? Se nós permitimos que se faça isso com crianças, imagino que não farão conosco quando nós formos idosos. Então, há na sociedade um ambiente cultural, às vezes um pouco, né, Descarte, né? de descarte. É a cultura no mercado. Não é útil, né? Não Não serve pra nada. Não tem É utilidade. o utilitarismo, né? É o materialismo associado com o utilitarismo. Exatamente. A partir do momento que você não produz mais nada, que você não já, você já não é útil mais na sociedade, então é descartado. Isso é muito perigoso, isso é muito grave. Então nós precisamos desse princípio do valor da pessoa humana. Maravilha. Então, E esse é o princípio fundamental da doutrina social. A doutrina social, acho que vale um dia. Eu tenho algumas pessoas que podem falar da doutrina social que gostam, estudam. O senhor também está mais que convidado, né? Não sei, mas o princípio basilar, de que todos os outros princípios vão ser fundamentados é na dignidade da pessoa humana. É só a partir de quando a gente olha o irmão com a mesma dignidade, independente da circunstância. A dignidade da pessoa, ela não é dada pelo tanto de bens que ela tem. A dignidade da pessoa, né? Se ela tá cheirosa, se ela tomou banho, se ela... Não é isso. Se ela tá doente ou se ela não tá. A dignidade, ela é um dom que é maior do que a mim mesmo. Foi dado por Deus, né? E isso é basilar. E independe de fé, independe de batismo. Exato. É pelo fato de ser pessoa. Valor intrínseco, né? O ser humano espírito. É o que tava quando a gente teve a período daquela DPF, que vocês, os padres, fizeram também contra. Uhum. Batiam muito nesse quesito, né? De valor intrínseco, o quesito social da pessoa. Então, a gente começa a caracterizar as pessoas o seguinte: aquela pessoa é um médico, mas aquela pessoa é um ajudador, não tem tanto valor, caráter social assim. Então, podemos descartar aquela pessoa. Isso vale também o que o senhor falou. Poxa, se fez com um bebê, uma criança, quem dera você com 70 anos de idade, para que você vai servir? Vamos descartar. Nada. 80, 90. Então, nós temos que partir desse princípio. Então, aqui é o princípio fundante, né? A dignidade da pessoa. Então assim, Dom Sérgio, então a gente já tem um norte, que são esses cinco características que estão. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, família, diálogo e paz, bem comum e ética. Isso a gente tem que promover dentro da igreja.
Mas, uma pergunta agora. Se por acaso, o senhor falou que a gente não pode indicar a pessoa, vote no candidato X, vote no candidato Y. E se por acaso a gente vê na igreja, num meio, um grupo, esse é o candidato aqui da X paróquia, X paroquial, tem que votar nesse cara aqui. Isso está sendo errôneo, errado? Como o senhor vê essa visão? Nenhuma paróquia tem um candidato e não promove nenhum candidato. Uhum. Então, se a tal paróquia tem tal candidato, me parece que está um equívoco, porque nenhuma paróquia promove. Agora, se um fiel de uma paróquia, ele participa da vida da comunidade paroquial e ele é candidato, isso é louvável, isso é bom. Se ele está ali, ele não vai dizer, olha, eu estou indo em nome da paróquia. Ele não vai falar porque ele não está indo em nome da paróquia, porque nós não estamos, assim, designando nenhum candidato. Pessoas das paróquias, leigos e leigas, mesmo membros das de Eucaristia ou catequista, que queiram se candidatar, para nós é importante, acho que devem ir mesmo. É necessário que participem do processo. Me alegro que tenhamos muitos leigos das nossas comunidades que se colocaram à disposição. Eu fico feliz disso. É uma missão que é própria do leigo. Não é do padre, nem do diácono, nem do bispo. É própria do leigo. Se alguém de vocês quer. Agora você também pode, Mateus, por exemplo, como... Ser candidato. Agora não, porque já passou o tempo. Já passou o tempo. Não, nas próximas. Você pode até também... Você vai votar em mim, você viu? Tenho provas. Você pode também ajudar um candidato. Isso é uma questão sua como leigo e mesmo membro de uma comunidade. Olha, conheço aquele candidato, ele participa da nossa comunidade, é uma pessoa reta, tenho visto nas atividades dele na vida da comunidade, que não começou a participar no mês de abril da comunidade, alguém que já participa. Pois é, acontece muito também, o cara fugiu daqui a 10 anos e aparece, né? De repente ele aparece, vote em mim. Participa concordando, né, Bruno? Tem alguém aí. Ele participa da comunidade já missa, há muito tempo, sem citar alguém que está participando conosco e agora ele está aí como candidato e você pessoalmente fazer também, assim com ele, uma campanha seguindo as orientações próprias do Tribunal Regional Eleitoral. Isso aí é permitido, não dentro da igreja, né? E também não se pode fazer isso distribuindo material na igreja. Eu fiz uma orientação que enviei para todos os padres e administradores, que no ambiente da igreja, respeitando a lei eleitoral, não é permitido, como numa associação, nesses outros ambientes, também não é permitido fazer campanha nem indicação de nomes de candidatos. Maravilha. Dom Sérgio, tem uma... Você comentou um quesito, a gente já está indo para o final, mas só uma pergunta. Você falou que é um papel do leigo a gente entrar na política. Então, assim, um padre entrar na política, isso não poderia? Nós tivemos alguns casos no passado. Uhum. Eu acho que São Paulo me parece ter um deputado. Agora, aqui no Paraná também já tivemos deputados, padres. A igreja não seria contra, ele poderia... A igreja proíbe. Proíbe. É o código. É uma dúvida mesmo. O Código de Direito Canônico. Puxa, agora fomos para o assunto preferido. Ele comentou ali, eu fiquei com dúvida mesmo, porque... Ele falou do Código de Direito Canônico, até sorriu ali. O Código de Direito Canônico tem como um dos cânones, um dos artigos, proibindo o padre é proibido de candidatar-se e de filiar-se a partido político. Legal. O diácono permanente pode. Diácono permanente, mas o diácono permanente, desde que ele seja casado ainda ou não? Não, permanente. Independente, se a esposa não morrer, ele ainda pode... É porque ele pode ser virar padre ou pode continuar como diácono. Sim, mas daí, quanto diácono, ele pode se candidatar. Mas o padre é proibido. O padre será permitido, quem vai decidir isso não é o padre. Ele diz, eu gostaria de ir, senhor bispo. Está bem, mas está em jogo o bem comum? Está em jogo a dignidade da pessoa? Não existem outras pessoas que podem assumir esta função, leigos e leigas? Então, se não houvesse ninguém, daí numa situação dessa, o bispo poderia conceder uma licença. Mas nesses casos, quando há desobediência, então vou entrar no assunto preferido dele. Se há uma desobediência em relação a isso, ele perde o uso de ordem? Sim, se o padre ele falou, o bispo falou, mas eu não tô nem aí. Sim, daí nesse caso ele pode ser afastado do seu ministério durante a candidatura e depois também pode se manter o afastamento.
Legal, não sabia disso aí. É porque teve muito por causa da última eleição eleitoral. Teve um Lá em Minas sempre tem um. Teve um padre que não é da igreja católica, né? Teve aquele padre Padre Kelso. Padre Kelmo. Que Mas ele Não. não era católico, não ele era católico. ortodoxo. Não, aí deve seguir a lei da sua igreja. Nem os ortodoxos também disseram que ele não era ortodoxo. Então, eu pois não sei é. o que ele é. Não, ele era um ortodoxo, acho que de Lima, de Peru, sei lá, um negócio assim. Tornador de Peru, enfim. Não era do ortodoxo. Mas não, Sérgio, desde já, muito obrigado. A gente Só pode falar. uma última pergunta, Sérgio, mas é uma pergunta tranquila, que é, o que você falaria para todos os seus fiéis aí, qual que seria o recado que você deixaria para eles em relação a essa questão política? Em relação à questão política, Isso. vamos levar a política a sério. Vamos escolher bem, vamos pensar nos nossos representantes e ter a certeza que um vereador, um prefeito, ele pode fazer muito por nós, pela nossa cidade. Então, por isso, leve muito a sério e no dia da eleição, vamos lá votar, vamos todos nós exercer esse nosso direito e esse nosso dever. Maravilha. Sérgio, muito bom. Acho que essa cartilha eu estava lendo aqui resume tudo. Se você tem dúvida, né, de quem votar, que faz um prefeito, que faz um vereador, poder legislativo, tem tudo tá aqui escrito. Se o teu vereador, se o prefeito dizer para você que vai aumentar a aposentadoria, esquece, né, Dom Sérgio? É mentira, não caia nessa. Mas foi muito bom isso aqui, então a gente possa estar divulgando. E desde já, muito obrigado, Dom Sérgio. Se alguém quiser baixar, também pode baixar no... Fazer o download, né? Download? Download. No site da CNBB, né? Eu encontrei ela ali também, tá bem facinho se você colocar. A gente pode deixar na orientação descrição política também, como baixar, né? Isso, deixa as orientações para o pessoal, né, que tem aqui, CNBB Regional Sul 2, né, para também ter acesso à cartilha e poder utilizá-la e distribuir. Se quiser distribuir, distribua à vontade para os amigos, né, e também para toda a nossa comunidade. Vai pôr a foto do candidato atrás, né? Importante salientar essa. Muito bom. Não, Sérgio, uma honra, como sempre, né, ter o senhor aqui. É uma alegria muito grande. Eu já falei isso com o senhor e eu reitero. O senhor é o pastor, né, da nossa diocese. É o pastor que tem cheiro de ovelha, né? O senhor está sempre conosco. É uma alegria muito grande da gente poder, uma honra realmente. Com certeza. Ter realmente o bispo responsável pela diocese. É uma diocese grande, mas é uma alegria muito grande. 3 vezes aqui, né? Então, 3 vezes. Tão bem. Vai vir mais. Com certeza. Tá bem. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado pelo convite, obrigado por esse trabalho e tratar hoje esse tema que é tão caro e tão importante para todos nós. Obrigado, com Deus. E bem, você que acompanhou aí esse podcast, tenho certeza que aprendeu muito e tem muita coisa ainda para poder aprender. Então, pega a cartilha, estuda sobre a doutrina social da igreja. Esse é um assunto muito rico, um assunto muito profundo. E nós, como católicos, não podemos nos omitir. Isso é uma coisa muito importante, né, Matheus? Com certeza. Não pode se omitir. Bem, chegando ao fim, né? E não cair em qualquer lábia, né? Pesquisa bem o candidato, não seja omisso. Também votar nulo também é um pecado por omissão, podemos dizer, né, Dom Sérgio, né? Então pesquisa bem. E depois, como o Dom Sérgio falou, se você votar nulo, depois você não pode nem reclamar do candidato se fizer alguma coisa errada, né, João? Perfeito. Matheus, como sempre, um prazer estar contigo aqui. Muito bom. E se Deus quiser, vai ter muito mais pela frente. Tem muito pela frente. A gente agradece a você. Como o João falou, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, entra no Instagram, @oratóriopodcast. Entra no Instagram do Dom Sérgio. Dom Sérgio também tá Dom Sérgio também. Tá? Cada dia... Dom Sérgio, acho que Dom Sérgio de Deus. Você viu? Cada dia tá mais chique. Tem um monte de vídeo agora, tá? Foto, imagem. Tem 2, né? Tá muito bom. Então Bem, então, até o próximo oratório. Aguardamos vocês e não esqueçam, compartilhe com o máximo de pessoas. Até mais, gente.